E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos, agora sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo. Hoje eu vou falar para vocês sobre mais um dos tipos de movimentos e deformações que um elemento de fluido pode sofrer. Nas últimas aulas a gente falou sobre, basicamente, de uma passada geral sobre esses movimentos e deformações. Falamos sobre o movimento de translação pura, que é o mais simples, a deformação, taxa de deformação linear, a taxa de deformação por cisalhamento. Sobrou somente esse, que é a taxa de rotação. Então vamos falar sobre ele aqui agora. Vai ser bem simples de entender, né? Vamos supor que a gente tem um elemento como esse aqui, ó, uma caixa, e você vai pegar essa caixa aqui agora, já tem os ângulos retos aí definidos, né? O que representa necessariamente o movimento de rotação? Ele representa isso daqui, ó. Você vai pegar essa caixa, botar um dash aqui para ele, linha vermelha. Você vai pegar essa caixa aqui e vai rotacionar ela. Opa, acho que eu peguei a caixa errada aqui agora. E vai rotacionar ela assim, ó. Um movimento, um fluido vai passar por o fluido desse que passa por esse elemento de fluido aqui agora, ele está causando uma rotação. Mas nessa rotação, quero que você repare o seguinte: todos os ângulos retos aqui, ó, foram preservados. Ó. Eu tinha um ângulo reto aqui, o ângulo reto aqui da caixa, tá vendo? Ele só se movimentou. Os ângulos retos todos da caixa foram todos preservados. Isso aconteceu pela existência de uma velocidade angular, algo que estava movimentando essa superfície. E vocês lembram que a gente falou sobre esses efeitos, né, que acontecem quando a gente tem, por exemplo, uma deformação aqui, ó. Eu falei disso aqui na parte de deformação. A gente vai ter uma certa velocidade, uma variação de velocidade maior ali em um ponto do que no outro. Isso faz com que o elemento se deforme um pouco, né, numa direção. Agora a gente está pensando, isso aí vai simplesmente fazer ele rotacionar. A definição disso daí está relacionado a essa taxa de rotação. Bom, primeiramente, eu vou falar para vocês assim, o que é essa rotação, né, essa velocidade angular que a gente está falando. Aqui eu chamo essa velocidade angular, eu gosto de usar essa letra aqui, tá? É o xi, é uma letra grega, né, qualquer que a gente usa. A gente fala que essa rotação, se a gente considerar que a gente estava nesse eixo aqui, um eixo com x1 e x2, isso significa que saindo aqui para fora do papel tem um eixo 3. Essa rotação do eixo 3 aqui, ó, seria representada mais ou menos por isso. Seria igual uma variação temporal do ângulo alfa, menos uma variação temporal do ângulo beta. Isso daqui multiplicado por meio, né? A gente está vendo que sempre tem esse meio aqui nessa consideração. Vou botar o meio aqui na frente, ó, meio disso daqui. Isso aqui é um pouco diferente do que a gente tinha visto quando a gente estava falando da taxa de rotação. Vou voltar lá em cima nas notas. Aqui são as notas que a gente está falando da taxa de rotação. Lá nas notas a gente tinha isso daqui. Cadê? Era isso aqui, ó, tá vendo? A taxa de deformação era vista como isso daí. A variação do ângulo alfa e o ângulo beta. E a gente vai trazer novamente esses ângulos lá pra gente ver. Ó, nesse caso aqui, nesse caso aqui seria isso, né? A gente está com ele dessa forma aqui, ó. Só que nesse caso a gente vai ter esse ângulo beta, né? A ideia é preservar isso, né? Então você tem mais ou menos uma rotação que vai fazer com que eles tenham meio com uma média, na verdade. Assim, o ângulo alfa e o beta na média vão ser mais ou menos isso aí. A gente está praticamente falando da média da rotação de dois eixos originalmente perpendiculares. Então, para essa consideração que a gente tem aqui, acho que eu mexi aqui na minha tela. Desculpa, gente, foi mal. Considerando essa rotação que a gente tem aí agora, a gente vai pensar o seguinte, né, que como é que isso acontece, né? O que é essa rotação, essa componente que eu falei aqui em cima, ó? Isso daqui é uma componente que a gente chama de velocidade angular. Isso aqui é o vetor de velocidade angular. E esse vetor de velocidade angular, ele tem componentes na direção x, y, z. É um vetor, ele não é um tensor, não, tá? Então esse vetor, ele estaria mais ou menos dessa forma aqui, ó. A gente pode pensar, vamos supor que se tiver, por exemplo, um caso que seria uma rotação de corpo sólido. Vamos pensar isso aqui, ó. Vamos pegar um caso para uma rotação de corpo sólido. Como é que ficaria necessariamente isso daí? Você teria um eixo aqui, por exemplo, né? Desenhar uma seta aqui, ó, para cima, essa aqui para cá. Você teria dessa forma aqui, você teria um
um componente aqui de rotação, mais ou menos assim, ó. Seria uma coisa assim, teria um componente de rotação. Esse daqui seria representado pelo nosso vetor de rotação, vetor de velocidade angular. Nesse caso eu vou chamar ele aqui também, ó, de x3, e eu vou falar que esse vetor ele tem uma influência no nosso campo de velocidades. Vamos supor que esse vetor está uniformemente distribuído, tá? Ele não é dependente do espaço, não. Mesmo ele não sendo dependente do espaço, ele vai causar com que a velocidade tenha uma dependência espacial. Por quê? Porque acontece que você teria isso aqui. Você vai ter uma... Deixa eu ver como é que eu pego aqui. Eu vou pegar umas setinhas aqui, ó. E ele vai causar com que a minha velocidade tenha uma certa distribuição, assim, ó, nessa direção, tá vendo? Ó? Essa subir. Era para ser tudo reto aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer ela retinha aqui novamente. Aqui, tá vendo? Olha só, tem aqui, ó. Tem como se fosse uma certa distribuição aqui de velocidades, que ela vai continuamente crescendo, tá? Eu poderia ter desenhado isso aqui antes, né? Pensei nisso não, vou até voltar aqui, ó. Vou botar aqui o 3 novamente. Opa, tá com o 3 aqui, ó, novamente. Aí eu vou desenhar isso aqui dessa forma. Vou fazer com que eu tenha uma certa distribuição linear aqui, assim, de velocidades. Eu vou desenhá-las aqui dessa forma. Tenho uma certa velocidade aqui, aí eu tenho uma outra aqui, ou seja, está todo mundo aí retinho, né? Mas é uma velocidade, ou seja, tem um campo de velocidades que está aí crescendo aí à medida que vai se afastando, né? E aqui eu posso ter, por exemplo, sei lá, meu eixo x1 e o eixo x2, tá? Essas linhas são retas, tá? São linhas retinhas, você vai crescendo linearmente conforme vai crescendo essa velocidade. Eu tenho a mesma coisa, se eu for olhar com relação ao eixo x2, eu vou ter a mesma coisa lá representada, eu vou ter isso aqui, ó. Posso até ver se eu, não sei se isso aqui vai dar certo ou não, mas eu vou tentar. Eu vou pegar aqui, vou rotacionar todo mundo junto. Opa, deu certo sim. Aí eu vou só reduzir aqui, ó. Também teria esse componente aqui também, ó. Mesma coisa, ó. Estariam todos aqui representando a mesma velocidade, tá? Ou seja, porque isso aqui é só a representação do meu campo de velocidades, dada que existe essa velocidade angular aí aplicada. Os vetores de velocidade que não são angulares, né, os vetores V, vetor U1, U2 e U3 serão representados por isso. Essa representação desses vetores, ela segue isso daqui, ó. Se eu estivesse falando, por exemplo, agora no campo de velocidades relacionado sobre a presença de uma velocidade angular, seria mais ou menos isso aqui, ó. O meu campo de velocidades ele seria igual a esse vetor de velocidade angular com produto vetorial com o meu vetor espacial, tá? Ou seja, porque ele aumenta, né? Como se fosse uma velocidade angular. O resultado que a gente vê no campo de velocidades é o que? A velocidade, a gente está acostumado a falar que é o ômega R, né? O ômega sendo essa velocidade angular, né? Rotação por segundo vezes o raio. É isso aqui que está representado, um produto vetorial, tá? É a mesma coisa que a gente está representando aqui agora. Esse produto vetorial representa como que o nosso campo de velocidades que a gente está acostumado a trabalhar com ele está escrito em função desse vetor posição e o vetor velocidade angular, tá? Então isso daí é só uma representação mesmo. E a gente sabe que tem uma outra medida que é muito importante quando a gente fala de rotação, de movimentos de rotação, que é a vorticidade. Eu já botei ela até aqui no título, para vocês não escaparem de pensar na vorticidade. A vorticidade a gente já botou uma definição para ela também. A vorticidade, a gente sabe, a vorticidade é isso aqui, ó. A vorticidade ela é igual a rotação, ao nabla com o produto vetorial de um nabla com o campo de velocidade, certo? Essa aqui é a representação que a gente tem, sabendo que o nabla é um vetor, o meu campo de velocidades é um vetor. Se a gente apresenta isso aqui na notação indicial, a gente está falando que o ômega i ele é igual a epsilon de ij, k del sobre del de x, j e u de k. Sempre lembrando que o j aqui é primeiro, porque é derivado, o nabla é o primeiro termo que aparece, então o j está primeiro, depois o u de k aparece em segundo ali. Isso aqui é o que a gente chama de vetor vorticidade. Tem uma relação que é conhecida, que é essa daqui, ó, falar que o vetor vorticidade, isso aqui é conhecido. A gente fala assim, a gente sempre fala que o vetor vorticidade ele é igual a 2 vezes o vetor de velocidade angular. Mas de onde é que vem isso necessariamente? Bom, que parte do seguinte, parte dessa relação aqui, tá? Parte dessa relação que a gente acabou de mostrar aqui, ó. Por quê? Parte dessa definição. Vamos lá mostrar isso aqui. A gente sabe, como é que eu vou escrever isso aqui? Tá, vou escrever dessa forma aqui, ó, como está anotado nas minhas notas lá da época que eu fiz esse curso na pós-graduação, tá? Dessa forma aqui, ó, o ômega de L,
tá? Ômega de L, ou seja, só um ômega na direção dada por L é igual a epsilon de LMI multiplicado pelo nosso gradiente aqui, o nosso termo de a derivada, né, o termo do nabla de x m e o u de i, tá certo? É isso aí. Isso daqui eu sei que também, como eu tenho esse termo de velocidade aqui a gente já falou aqui em cima, o termo de velocidade, o u de i, ele é igual a epsilon de i j, k desse vetor velocidade aqui de j e esse vetor posição de k, beleza? Então tá aí também. Então a gente pode substituir isso aqui nessa definição e falar que isso aqui é igual a epsilon de LMI multiplicado pela derivada com relação a m, né? Em relação a xm aí eu coloco esses termos que estão ali dentro, o epsilon de ijk desse xi aqui multiplicado por j e a posição, o vetor posição em k, tá beleza? Esse vetor se eu considero que nesse caso, por exemplo, essa rotação, também isso é importante, a gente está acostumado a falar dessa questão aqui da rotação e da vorticidade só vale quando eu tenho rotação, tá? Tem casos que eu não tenho rotação definida, a gente tem o caso da linha de vórtice, por exemplo, você não tem nem vorticidade, isso aqui não vale mais, mas assim, se você tem uma rotação de corpo sólido, isso aí é válido, realmente, essa definição aqui é válida. Então, para essa caso de rotação de corpo sólido, a gente tem uma velocidade angular que é uniformemente espacial, então a gente não precisa se preocupar com o fato dela estar aqui dentro dessa derivada, a gente pode simplesmente jogar ela para fora, isso aqui vai virar para a gente uma simplificação, eu vou colocar dessa forma aqui, ó, vou colocar o si, o epsilon de j é uniforme no espaço, eu gosto de colocar dessa forma que é melhor, né? Uniforme no espaço, que é o caso da rotação de corpo sólido. O que acontece pra gente? Vai acontecer isso aqui, ó. Se ele é uniforme no espaço, você vai ter que essa definição vai virar igual a epsilon de LMI. Vou jogar esse epsilon de jk aqui também para fora. Vai ficar com também esse termo agora do xi. Aqui eu estou tentando diferenciar esse xi do meu epsilon ali para ver se fica fácil para vocês, porque é difícil, né? Começa a sumir letra grega, a gente fica sem ter como trabalhar o negócio direito. E isso aqui fica com j e vai ter um del sobre del, e aí acontece o seguinte, né? Um del meio de derivada da mesma coisa, né? Uma derivada com relação ao espaço aqui, ó, com relação a uma derivada espacial, no caso, xm, de um vetor que também é do espaço, ou seja, isso aqui é um vetor que representa a minha posição no espaço. Ou seja, isso daqui é a mesma coisa que um delta de Kronecker, tá? É a mesma coisa que um delta de Kronecker representado para k e m, ou seja, é igual a 1 quando o k for igual a m e é igual a 0 se não for o k for diferente de m. Então essa definição aqui, ó, eu posso simplificá-la para isso. Eu falo isso aqui é igual a um del de k e m, e isso aqui a gente já viu já. Isso aqui é um tensor. Ó, a gente tem o que? LM, J e K. É um tensor de quarta ordem. E a representação dele também é conhecida. A gente já sabe o que ele fica aí. A gente pode simplificar ele para essa forma aqui, ó. Esse epsilon de LMI, epsilon de JK, ele faz parte daquela prova que eu falei que todo mundo que faz pós-graduação na área de mecânica dos fluidos vai fazer essa matéria de mecânica dos fluidos de pós-graduação. Se a universidade é séria, se não é lorota que está te ensinando, você vai ter que provar que esse tensor aí ele é igual a essa definição aqui que eu vou te mostrar, ó, que é a definição de que o del, deixa eu ver se eu pego os termos certinhos aqui, ó, del de LJ, del de MK, menos o del de LK de del de MJ. Eu sempre não lembro a ordem, né, mas é importante você saber que existe essa definição. Se souber que a multiplicação desses dois tensores de Levi-Civita dá um resultado de um tensor, essa subtração de dois tensores isotrópicos de segunda ordem, tá ótimo, já tá, ganhei o dia já na aula, tá bom, você já ficou sabendo disso daí. Bom, sabendo isso aqui, ó, eu vou simplificar dentro dessa formulação, né? Então vamos lá reescrever isso aqui só para ficar do jeito certinho. Agora, ó, só o meu ômega L, ele é igual a
Eu vou botar essa celeuma aqui que eu já acabei de pegar, tá aqui, vai ficar indo para baixo. Ó, tá aqui. Isso daqui multiplicado por de J, e esse aqui é um del de KM, ou seja, simplificou para isso daí, ó. O que vira essa história toda agora? Vai virar isso daqui, ó, porque vou passar multiplicando, né? Eu vou pensar nesses dois termos aqui, ó. Primeiro esse termo aqui vai passar multiplicando para lá, passar multiplicando para cá, para perto também. O que vira isso aqui, ó? Primeiro termo. Ele vai virar o quê? Vai virar um del de LJ com um del de MK e um del de KM. Nossa, isso daqui virou uma beleza pra gente, ó. Virou uma salvação. O del de MK é MK com KM. Nossa, é isso mesmo. Caramba, virou uma beleza pra gente. Isso aqui vira, simplesmente só vai valer, né, quando for o K for igual a M, ou seja, isso aqui é igual a del de LJ e um del de KK, ou de MM. Só vai valer quando K for igual a M mesmo, não tem diferença. E o segundo termo vai virar o que? Del de LK e um del de MJ e um del de, deixa eu ver, de KM. Esse del de KM com esse del de MJ, como é que ele vai ficar aqui? Vai virar, só vai valer quando o M, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, vai ser, ele vira del de LK, deixa eu ver, LK, MJ, KM, saquei, o que vai virar aqui? Vai virar isso aqui, ó, vai virar só um LJ no final, porque isso aqui vai virar uma, olha, eu consigo fazer isso aqui, ó, vai virar um JK, eu vou fazer essa simplificação aqui, eu não tava me lembrando dela não, mas a simplificação aqui é simples, eu pego isso daqui, ó, vai virar essa forma, um del de JM com um del de MK, isso aqui se reduz para um del de JK, e aí eu pego esse termo aqui, ó, junto com esse, aí vai virar o que? Um del de LK com um del de JK. Eu sei que o tensor de delta de Kronecker, né, ele é um tensor, eu vou pegar esse aqui, tá vendo? Junto com esse daqui, ó. Aí vai virar um del de LK, um del de JK. Eu sei que o tensor delta de Kronecker é um tensor que ele é simétrico, então eu posso inverter essas ordens dele do IK, do JK, não tem a menor diferença. Isso aqui é igual eu falar que é um del de LK com um del de KJ, ou seja, isso aqui vai dar um del de LJ, beleza? Vira isso daí, ou seja, essa minha informação que ficou no final. E aí eu fico com essa fórmula aqui, ó. No final minha fórmula se torna essa aqui, eu vou pegar e simplificar todo mundo. Ó, o ômega de L é igual a, o primeiro termo é esse daqui, ó, um del de LJ, del de KK, del de LJ, um del de KK, menos um del de LJ, agora entendi de onde é que vai surgir isso aqui, multiplicado pelo nosso vetor de velocidade, que é esse vetor aqui de velocidade angular, que é o xi de j. Tendo isso daí no final, tem o seguinte, né? Agora eu vou simplificar isso daqui, ó. Vai virar o meu, esse termo aqui, que está no meio, isso aqui é um somatório, né? Um somatório dos termos da diagonal do delta de Kronecker. Eu sei que isso aqui é igual a 3. Ó, del de KK é igual a 3. Ou seja, essa equação se torna ômega de L é igual a 3 menos 1, vai ficar isso aqui, ó, 3 vai virar 2 vezes, porque isso aqui dá 3 menos 1 aqui, eu jogo esse del de LJ para fora, vai virar 2 del de LJ de xi de J. Ou seja, no geral, isso aqui só vai valer quando L for igual a J, é a mesma coisa que eu falar que o meu ômega, meu vetor ômega de L, ele é igual a 2 vezes xi, nossa, esse meu xi, cada hora que eu desenho ele fica pior, xi de j. Ou seja, essa dedução que eu fiz aí demonstrou pra gente agora, quando eu tenho essa rotação de corpo sólido em que o meu vetor angular ele é independente do espaço, que é justamente a característica, tá, da rotação de corpo sólido, eu tenho essa relação, que o
minha vorticidade é igual a 2 vezes o meu vetor angular. Isso daí é válido, muito válido, tá, quando a gente faz essa análise, mas a gente sabe que também a rotação tem um tensor de rotação. Tá? A gente tem também um tensor de rotação que a gente vai falar dele aí. Vou falar então, pegar um exemplo onde a rotação aparece. Tá? O exemplo de como que aparece a rotação não aparece sozinha, é um movimento que aparece muitas vezes com outras coisas. Né? O exemplo clássico é o exemplo da camada limite. Da camada limite. O que a gente tem numa camada limite? Tá? Eu acho que talvez eu não tenha chegado a descrever muito bem a camada limite aqui ainda, nas aulas anteriores. A camada limite é o seguinte, vamos supor que você tem uma superfície aqui que está com uma velocidade qualquer, mas nesse caso vamos falar que a velocidade dela é 0. Tá? Aí você tem um fluido passando aqui por fora dessa superfície. Esse fluido ele vem aqui nessa direção. Ó. O fluido está passando aqui, por exemplo. Ele vai entrar em contato com essa superfície. À medida que ele vai entrar em contato com a superfície, alguma coisa vai acontecer. A superfície está parada. Por ela estar parada, as partículas desse fluido que entram em contato com a superfície, elas perdem quantidade de movimento. Elas vão se chocando contra a superfície que está parada e elas vão ficando mais lentas também, vão perdendo, né, energia, vão ficando mais lentas, né, porque elas vão sendo retardadas por esse movimento nulo da parede, no caso. A parede está parada, então acaba que o fluido vai ficando meio que aderido, como se fosse uma força de atrito mesmo, vai grudando o fluido ali perto da superfície. Essa é a condição que a gente chama de condição de não deslizamento, que vai ser falada mais para frente também. Mas essa condição, também devido à viscosidade, ela gera essa formação de uma camada limite. A camada limite é uma parte do escoamento que está muito próxima da superfície, de uma superfície sólida, ou uma superfície sólida no geral, uma parte onde você tem uma influência muito grande da viscosidade. Ou seja, perto da camada limite, o seu escoamento ele não fica assim, bem distribuído dessa forma como eu desenhei aqui não. Ele fica assim, ó, você vai ter o escoamento aqui longe da camada limite, que segue mais ou menos o mesmo padrão que ele está lá antes de entrar em contato com a superfície. Ele vai seguindo esse padrão, né, ao longo de seguindo esse padrão à medida que você vai se aproximando da superfície aqui, ó, mas chega numa certa hora em que ele não consegue manter esse padrão mais, tá? Ele vai começar a ficar mais lento, vai ficando mais lento, vai ficando mais lento. Agora eu vou começar a ficar mais lento, ó. Ficou mais lento aqui de novo. E aqui ele ficou mais lentinho. Ou seja, perto da superfície, eu posso observar um comportamento meio assim, ó. Olha só, se eu falar que os meus vetores meio que partiram dessa reta aqui, eu vou ter até que desenhar essa reta aqui novamente, porque ficou meio... aqui, ó, puxar essa retinha para cá. E aí eu vou pegar os meus vetores aqui, vou esticar eles para ficarem todos colados aqui com a superfície, né? Todo mundo coladinho aqui com a superfície. Se eu considero ali, ó, todos os vetores têm meio que essa referência, tá? Essa referência saindo lá de trás. Deixa eu ver se eu consigo pegar só esse aqui, ó. Aí. Se eu considero que todos os vetores saem dessa referência, essa linha cinza que eu desenhei aí, olha só, perto da superfície, eles estão com uma velocidade praticamente zero. Uma velocidade muito próxima de zero. Isso é a condição que nós chamamos de condição de não deslizamento. Devido a essa condição, acontece que eu tenho um perfil de velocidades que tem essa cara aqui, ó. Ele sai de uma velocidade praticamente igual a zero, ele cresce até uma região onde ele começa a não sentir mais a influência dessa parede, e a velocidade dele é praticamente a mesma velocidade que a gente chama de campo livre, né, que não sente mais a influência dessa parede. Mas devido à presença de uma condição que a gente vai ver ainda, a condição de contorno de não deslizamento, você tem essa característica aí de uma formação de uma camada limite. Essa formação, o que ela faz com o elemento de fluido? Agora eu quero que você pense aqui no elemento de fluido que está passando aí nessa região. Pensa no seguinte, eu tenho um certo elementozinho dessa forma aqui, ó. Vou desenhar ele aqui pra gente vamos pegar aqui dentro dessa camada limite, ele tem essa forma aqui. Na verdade eu vou fazer o seguinte, vou dar um zoom, né? Vou pegar dessa área aqui, ó, vou dar um zoom enorme. Vou falar que ele está aqui, ó. Eu sou um elemento de fluido. Peguei dessa região aqui e eu dei um zoom aqui, ó. Zoom lá longe, para enxergar isso aqui, ó. Esse elemento que está ali nessa região. Essa região eu vou ter esse elemento aí de fluido. Ele está aqui representado. Deixa eu ver, só botar aqui mais quadradinho. E vamos colocar que eu tenho também aqui a representação do que está interno nele, né? Nossa, acho que eu vou precisar dar uma modificada nele aqui ainda. Ficar mais quadradinho. Aí. Eu vou colocar um desenho interno nele também.
vou diminuir ele como um todo aqui, só para ele caber aqui dentro. Eu vou marcar uns pontos aqui nesse elemento. Tá? Um ponto que eu vou marcar nesse elemento vai ser esse aqui, ó, vai ser, sei lá, C, como eu escrevi ali, né, tá? Como eu escrevi aqui no meu caderno, vai ficar dessa forma, assim, ó, A, B, C e D. E tem os pontos internos dele, que estão marcados por esse retângulo aqui internamente nele, vai ser, vou chamar ele de quê? De O, M, N, O, P, Q, tá? M, N, O e P. São esses pontos aqui, ó. Estão bem internos aí dessa superfície. O que acontece dentro da camada limite? Dentro de uma camada limite, o fluido, vocês lembram quando a gente fala de cisalhamento, a deformação que o fluido sofre é essa aqui, ó. O fluido sofre esse tipo de deformação aqui, ó. Tá vendo? Ele vai ficar desse quadradinho preto para um quadradinho vermelho, ou seja, ele é meio que esticado, meio que na diagonal. Quando ocorre a rotação, esse fluido ele rotaciona só, ele não altera suas propriedades, seus ângulos, né, internos. Dentro de uma camada limite, acontece o seguinte, esse fluido aqui, ó, ele vai ficar mais ou menos dessa forma, vai virar um negócio assim. Deixa eu botar um desenho, deixa eu ver se eu consigo desenhar com linha reta aqui. E vai ficar um negócio meio assim, ó. Tá assim, 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 aí tá bom. E assim, ó. Deixa eu ver se eu puxo pra cá isso. Ele fica deformado mais ou menos dessa forma aí, tá? E como é que fica aqui dentro? Vai ficar assim, ó. Vai ficar esticadão. É esticado aqui assim, ó. Estica pra cá. Estica pra cá. Esse aqui estica aqui pra baixo. E esse aqui estica até lá na frente. Os nossos pontos, a ação do escoamento faz isso aqui com ele. Ó, devido à ação, devido ao escoamento, ó. Devido ao escoamento dentro da camada limite, o elemento de fluido sofre cisalhamento e rotação. Ele sofre as duas coisas. Você viu que ele está com a cara daquele elemento cisalhado que a gente desenhou na última aula, mas ele também rotacionou, porque ele voltou a ficar meio que alinhado. O que aconteceu nesse caso aqui é isso, né? Eu tenho um campo de velocidades por cima ali no fluido, que é mais rápido que o de baixo. A gente viu isso na última aula. O que acontece? Vai começar a cisalhar esse fluido, né? Só que agora, nesse campo de cisalhamento, estou considerando que eu não tenho o meu fluido não ganha velocidade em Y, né? Ele permanece ali naquela mesma condição. Então é como se ele cisalhasse e rotacionasse. Tá? Cisalhou, aí ele fica meio no diagonal e ele rotacionou. A soma desses dois movimentos causa isso daí, essa deformação no fluido. Ou seja, nesses casos aqui, ó, a gente tem essas componentes, né, que a gente poderia avaliar. Por exemplo, se a gente for avaliar o cisalhamento que ele sofre, a gente viu na última aula que isso aqui é representado dessa forma, né? O S de 1,2, que é igual ao del UI, 1 sobre del de x2, que é exatamente a nossa força aí essa tensão cisalhante, que a gente chama de tensão cisalhante 1 e 2. Só que se a gente for avaliar a vorticidade também, a vorticidade em 3, nesse caso, vai ser igual ao quê? Vai ser a mesma coisa, vai ser o del de 1 sobre del de x2. Vai ser a mesma influência. Isso aqui a gente chama agora de vorticidade. Ou seja, a gente tem no mesmo termo, na mesma representação física, a gente tem tanto a tensão quanto a rotação, as duas coisas acontecendo nesse caso. E o que a gente está vendo nesse caso aí, sabe? A gente tem que se lembrar que esse termo que a gente coloca como o gradiente de velocidade, ele tem essas duas componentes, que a gente fala dessas componentes o tempo todo, né? A gente sempre está falando aqui que quando a gente observa, vamos colocar aqui assim, ó, observando o gradiente de velocidade, o que a gente vai ter aqui agora? A gente vai ter o seguinte, ó, que a gente sabe que o gradiente de velocidade, que é representado como esse nabla da velocidade, ele é igual, como a gente representa ele, o del sobre del de x, xi, u de j. Isso daqui é igual a duas componentes. Primeiro é uma componente que a gente chama de componente simétrica, que a gente já viu na última aula, viu como é que deduz ela. Dedução para vorticidade é a mesma coisa, só pegar lá e considerar aqueles del de a variação de velocidade, a variação de posição, e aí você vai colocar nessa fórmula aqui de cima, né, que a gente acabou de falar, ó, que é aquela fórmula
a variação do ângulo alfa, a variação do ângulo beta, vai dar a mesma coisa lá no final, não tem nenhuma diferença, tá? São representados pelos mesmos componentes. Tanto a nossa rotação quanto a nossa tensão cisalhante, tensões normais, são representadas pelos mesmos componentes. Ou seja, a gente vai ter esse termo S de J, que representa a nossa taxa de deformação, e a gente vai ter esse termo aqui, ó, que é o ômega de IJ, que aí representa a nossa taxa de rotação. Então a gente tem essa componente, que é um componente simétrico, né? A gente sabe isso aqui, ó. Quais são as características desse S de J? S de J é simétrico. S de J representa a nossa taxa de deformação. E a gente sabe que esse ômega de J ele é antissimétrico, né? Antissimétrico. Ele representa a nossa taxa de rotação. E a gente tem isso daí, né? Esse tensor, no caso, a gente coloca dessa forma, né? O nosso S de J, a gente já sabe qual que é a representação dele. O S de J ele é igual a meio de del de UI sobre del de XJ mais del de UJ sobre del de XI. XI, aqui ó, não posso confundir isso aí não, XI. Essa é a representação do nosso tensor taxa de deformação. A gente viu sobre ele. Justamente, ele sai dessa fórmula justamente por quê? Porque a nossa representação da taxa de deformação que a gente coloca, que é parecida com essa daqui, né? A nossa taxa de deformação é o quê? A variação do ângulo alfa mais a variação do ângulo beta com o tempo. Ou seja, essa representação aqui, ó, tá aqui, só muda o sinal. Aqui era alfa, a derivada de alfa com o tempo, mais a derivada de beta com o tempo. Essa aqui é a representação que a gente tira para a taxa de deformação. E aqui agora a gente mudou só o sinal. O sinal fez a gente perceber que agora a gente está falando dessa taxa de rotação. Então, da mesma forma, a gente sabe que vai sair aqui o nosso tensor taxa de deformação. Não tem nenhuma novidade, é só falar. O nosso tensor taxa de rotação agora ele é igual a meio de del de UI, como é que tá? Del de UI sobre del de XJ, até, quer ver, ele é meio de del de sobre del de XJ UI menos del sobre del de XI U de J. É isso daí, ó. Essa é a representação, essas são as características dele. Esse tensor aqui de cima a gente sabe que é um tensor que é simétrico. Se ele é simétrico, é o seguinte, tensores simétricos, a gente vê isso lá na parte de álgebra linear, uma matriz, no caso, nesse caso é uma matriz, né, porque ele tem um tensor de segunda ordem, ele vai acabar sendo representado com uma forma matricial. Se a gente faz os autovalores desse tensor, a gente já viu também na aula, lá tem aula, uma das últimas aulas do tópico 1 que a gente passou, é justamente a aula de autovalores. O que acontece com tensores simétricos? Tensores simétricos, eles são conhecidos por terem autovalores reais. Ou seja, isso aqui é muito importante para o nosso estudo, tá? O fato de eles terem autovalores reais. O que quer dizer ter autovalores reais? Quando a gente olha para esse tensor, o que esse tensor aqui está querendo dizer para a gente é que ele tem informações que estão relacionadas à compressão, à expansão, a coisas que são vão mexer com essa variação dessa componente de fluido, sabe? O elemento de fluido é como se estivesse sendo tracionado, pressionado. Essa é a característica desses tensores aí que são relacionados à taxa de ou tracionado ou destracionado. Essa é a relação de coisas que são que acontecem com uma certa taxa e aquilo ali, ou seja, está sendo continuamente tracionado, continuamente comprimido. Essa é a relação que vai ter, sabe? Uma relação de um valor real. É isso, ou seja, uma relação de um valor real que vai falar que aquilo está ocorrendo como uma tração, uma compressão, sabe? Se é positivo, por exemplo, uma expansão, se é negativo, uma compressão. Essa é a relação que tem para você tirar autovalores reais. O tensor antissimétrico ele é um pouquinho diferente, tá? Vou até copiar aqui porque é a mesma coisa, só vai mudar só as palavras que a gente está utilizando mesmo. O tensor que é antissimétrico, vou botar aqui assim, ó, o tensor que é antissimétrico, ele tem uma relação muito diferente, porque os autovalores deles não têm componente real. Os autovalores de um tensor antissimétrico eles são puramente imaginários, são imaginários.
imaginários. Não quer dizer que a gente só imagina eles não, tá? Quer dizer que eles são componentes daquela parte complexa e só tem a parte do imaginário. E o que isso aí quer dizer? Vocês vão se lembrar, talvez, que a gente tiver feito uma aula de controle, que a gente tiver feito alguma aula de análise de autovalores, vai se lembrar disso. Não precisa nem ser controle, né? Qualquer análise de autovalores vai lembrar disso. Quando eu tenho autovalores que estão no eixo, somente não tem componentes imaginários, eles representam o quê? Uma taxa de crescimento, uma taxa de decaimento do sistema, é isso, né? Nossos autovalores imaginários representam oscilação. Ou seja, se você tem algum componente relacionado a isso daí, relacionado à parte antissimétrica, os componentes delas vão nos indicar a capacidade de oscilação. E oscilação é justamente uma coisa que acontece muito na vorticidade, dentro de um vórtice, né? Fica oscilando as coisas, né? Ele vai ficar ali rotacionando em um certo ciclo, né? Um vórtice ideal, ele fica rotacionando um ciclo ali eternamente. Então essa capacidade de ficar sendo cíclico, de ter um ciclo de operação, é o que relaciona com esses autovalores serem imaginários. O autovalor imaginário, ele transmite essa ideia de algo que é cíclico, algo que está sempre ali ocorrendo com uma certa variação dentro de um certo ciclo contínuo. E os autovalores imaginários indicam justamente isso. Esse componente desse tensor está mais relacionado a algo que está relacionado à rotação, a giro, à vorticidade, etc. Não tem nada nesse caso aí que seja relacionado à compressão ou à atração ou à expansão, como é o que a gente vê relacionado aos autovalores reais, tá beleza? Então, para a camada limite, no caso da camada limite, a gente tem isso aqui, ó. Olha que interessante, no caso da camada limite, deixa eu ver o que eu falei aqui no caso. No caso da camada limite a gente já falou, né? Já estava anotado aqui. Tá, não tem muito problema não. O caso, esse aqui é só um detalhe mesmo. Tem dois casos que a gente pode ver, que é onde tem essas aplicações desse tensor de rotação, que é o caso que eu já falei da rotação de corpo sólido, né? A rotação de corpo sólido ela é muito simples, né? Você vai ter, por exemplo, isso aqui, ó. Você vai ter Você tem isso aqui, ó. Uma rotação, né? E você tem... Vamos ver como é que eu vou desenhar isso aqui, ó. Você tem certos círculos aqui, eu vou desenhar um monte de círculos aqui agora, ver se eu consigo depois colocar eles centrados aqui. Vai ser assim, esse aqui vai ser assim, tá, aí. E aqui eu tenho, nesses círculos, eu tenho uma... Vamos supor que está girando aqui nesse sentido, tá assim. Se eu olho para o campo de velocidades, aqui eu posso estar, por exemplo, sei lá, x1 e x2. Se eu olho para o campo de velocidades que eu tenho aqui, eu teria algo mais ou menos assim, ó. Eu teria algo assim, por exemplo. Eu teria uma velocidade que seria representada como um U de θ com relação ao raio desse círculo, por exemplo. Ela seria uma linha reta, igual eu representei lá em cima, né? Seria uma linha mais ou menos assim. Uma linha reta que está crescendo continuamente. E eu teria aqui os meus vetores de velocidade acompanhando aqui ao longo de R, né, o crescimento dessa velocidade de maneira linear, até chegar lá em cima, né, chegar no ponto final. Nesse ponto aqui, o que eu sei que eu tenho desse caso que eu estou estudando da rotação de corpo sólido? Eu tenho uma rotação aqui que é constante, ou seja, eu tenho um corpo que uma certa velocidade angular aqui, que é um vetor de velocidade angular que está aí representado. Esse vetor de velocidade angular, ele está representado dessa forma aí, ó. Ele é praticamente como se eu estivesse falando com o meu campo de velocidades. A minha velocidade aqui em θ, ela é igual a esse vetor de velocidade angular multiplicado pelo R, né, que é o raio que eu tenho nesse caso. Eu sei, nesse caso, se eu for olhar, por exemplo, para as componentes que eu tenho desse fluido, vamos olhar aqui, por exemplo, para as componentes que eu tenho o que eu posso olhar aqui? Eu vou olhar para as componentes de vorticidade que eu tenho desse fluido, tá? Vou olhar para as componentes de vorticidade, ó, componentes de vorticidade. As componentes de vorticidade desse fluido aí vai ser o seguinte: eu tenho uma componente que será, nesse caso eu tenho que falar também, né, que as velocidades, a velocidade em R e a velocidade em Z, elas são iguais a zero. Eu só tenho essa rotação aí, tudo é num plano 2D. Se eu olho para essas componentes de vorticidade, eu tenho essa seguinte: eu tenho a ômega R, que nas coordenadas cilíndricas é igual a 1 sobre R, del sobre del de θ, de U de Z, menos del sobre del de U de Z, peraí, del sobre del de Z de U de θ,
Isso aqui, ó, o meu U de θ ele não depende de z, o meu U de z é igual a zero, isso aqui é igual a zero. Minha vorticidade na direção θ também vai ser igual a zero, mas eu vou só conferir ela aqui com a gente, vai ser o del de U de R sobre del de U de Z menos del de U de Z sobre del de R, ou seja, meu não tem U de Z, não tem U de R, tudo é zero, então isso aqui é tudo igual a zero também. Sobrou só uma componente, que essa vai ser realmente diferente de zero, vai ser o ômega de Z, que é igual a 1 sobre R, del sobre del R, R ao quadrado, aí eu só tenho que tirar esse termo aqui, ó, que é o meu vetor, velocidade angular, menos 1 sobre R, del de U R sobre del θ. Isso aqui eu estou simplesmente escrevendo os componentes da vorticidade nas coordenadas cilíndricas, tá? Como é que fica isso daqui? Ó, eu sei que esse termo aqui também é igual a zero. Isso aqui eu não tenho velocidade de UR, esse termo é igual a zero. Eu sei que isso daqui é o que? R ao quadrado. Olha lá. Eu sei que essa velocidade deixa eu ver aqui como é que tá. Vai ser 2 sobre 2R. Ah, tá. Vai ser isso aqui, ó. Eu sei que eu posso sair fazendo essa dedução aqui, ó. O ômega de Z é igual a 1 sobre R. O que é isso aqui, essa derivada com relação a R? Vai dar 2R vezes a velocidade angular. Isso aqui vai me dar igual, novamente, o ômega de Z. Está condizente com aquilo que a gente tinha falado. Vai dar igual a 2 vezes a velocidade angular. A gente teve esse termo que a gente sabe que vai ter então um termo de vorticidade. Vai estar sempre presente aí. Tendo essa informação, agora vamos pensar num outro caso. Tá? Vou pensar nesse caso aqui agora. Um caso que seria uma linha de vórtices. Eu vou botar aqui embaixo. Ó. Seria um outro caso, um caso bem diferente. Opa, deixa eu pegar isso aqui também. Um caso um pouquinho diferente desse aqui. Deixa eu tirar esse termo aqui agora. Ó. Agora, pensando nesse caso aqui, eu tenho x1 e x2. Tenho também essa rotação, mas o meu componente de velocidade era bem diferente. Ela não é mais isso aqui que eu estou representando, não. Vai ser, eu vou ter que mudar isso aqui. Ó, agora, ela é uma linha, assim, ó, dessa forma. Vou até tirar isso aqui também. Vou tirar isso aqui também. Agora, essa linha de vórtice, ela vai ser representada dessa forma aqui, ó. Vai ser um componente que vai crescer, vai diminuir, na verdade. Vai ser dessa forma aqui, ó. Ele decai com relação a R, ou seja, eu tenho termos aqui de velocidade e ela não vai chegar a zero necessariamente como eu desenhei, não, tá? Vai chegar, é como se fosse algo, vai tendendo a zero, assim, vai ser algo mais ou menos assim, ó, vai tendendo a chegar até chegar lá para zero. Então vai diminuindo com relação a R. Eu tenho esses termos aqui agora, ou seja, eu só mudei agora a cara do meu campo de velocidades de U de θ, né? Só mudou um pouquinho. Eu tendo esse componente agora que está decaindo, eu sei qual que é a função dele também, eu vou chamar ele aqui de falar que a minha velocidade ômega na direção θ, velocidade U na direção θ, ela é igual a uma constante qualquer, ou seja, a constante que faz esse decaimento é uma constante sobre R. Tá? Se eu pego novamente e calculo os meus termos de vorticidade, novamente o único termo que não vai ser zero vai ser esse aqui, ó. Vorticidade igual a zero. A gente vai só calcular ele, que naturalmente não é zero, porque todos os outros já são zero. O ômega de R, o ômega de θ, tudo zero, porque eu sei que a minha velocidade em Z é igual a velocidade em R, que é igual a zero. Esse é o único termo que pode não ser zero. Mas quando a gente coloca ele aí nesse termo, como é que ele fica? Vai ficar assim, ó, C, esse daqui vai ser... isso aqui na verdade até por uma confusão, tá? Isso aqui eu esqueci de falar, que esse termo aqui na verdade é o U. Isso aqui, ó, deveria ser o U de θ, ó. Isso aqui deveria ser o U de θ. Tá vendo? Deveria ser o U de θ. Então é o R U de θ, na verdade. R U de θ. Por isso que aqui em cima, quando é R U de θ, quando é aqui em cima dá esse R ao quadrado vezes a velocidade angular. Porque a gente sabe que a velocidade angular é igual a velocidade na direção θ é igual a velocidade angular vezes R. Ou seja, vai dar a velocidade angular vezes R de novo, R ao quadrado velocidade angular. Mas agora não é mais isso, né? Agora eu vou ter que representar ele aqui. Vai ser dessa forma. Vai ser... a vorticidade na direção Z é igual a 1 sobre R, del sobre del R, e esse termo aqui agora vai dar o quê? Vai dar R vezes C sobre R. E isso aqui, o outro termo ali dá igual a zero. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar a derivada de uma constante. A derivada de uma constante também é igual a zero, então fica só também igual a zero. Ou seja, nesse termo aqui, ó, apesar de a gente ter um campo de velocidade, olha só, você tem algo está girando, tá? Você tem uma componente nesse caso. Você vê a diferença para esses dois casos. Aqui, ó, esse daqui é o que a gente chama
esse daqui, o de cima, o primeiro caso que a gente mostrou, é o caso de uma rotação de corpo sólido. É como se todos os meus componentes estivessem rotacionando ao mesmo tempo. Todos eles sentem a ação de um campo de velocidade angular que é uniforme sobre todos os elementos do fluido, ou seja, todo mundo está rotacionando. Você tem que imaginar como se fosse assim, um tanque. Pega um tanque, por exemplo, você começa a girar ali uma panela de água, né? Você começou a balançar a panela de água ali, ó. Em um certo momento você vai ver que está todo mundo girando junto, né? Os componentes, o fluido está todo girando junto. Esse é o que a gente chama de rotação de corpo sólido. É isso aqui, ó. Seria o exemplo de uma rotação de corpo sólido. Esse aí seria um exemplo inicial. Todo mundo está girando junto. Ou seja, nesse caso, a gente tem uma rotação acontecendo. Você tem uma rotação e você tem uma vorticidade. No outro caso, esse caso aqui não. Esse caso aqui a gente tem uma coisa que é chamada de exemplo da linha de vórtice. O que essa linha de vórtice representa aqui para a gente? Você tem uma velocidade angular quase infinita ali perto do R igual a zero, essa velocidade azimutal no caso, né? Esse U de θ está quase infinito ali perto de zero, mas ele vai decaindo ao longo do espaço, ou seja, todo mundo está girando também, mas nesse fenômeno aí, ó, o que está acontecendo é o seguinte, eu não tenho vorticidade. O único ponto, se eu for pensar, qual que é o único ponto que eu tenho vorticidade aqui? Seria se eu tender o R a zero. Se eu tendo o R a zero, aí eu tenho uma vorticidade que na verdade tende ao infinito. Ou seja, eu só tenho vorticidade, o único ponto aqui onde eu tenho vorticidade acontecendo realmente é aqui, ó. Nesse ponto, se eu olho para a minha vorticidade aqui, centrada aqui em zero, a minha vorticidade ela tende ao infinito nessa ponte aqui. Essa ponta aqui é uma vorticidade, ela vai tender a valores muito altos, como se fosse uma localização a velocidade extremamente concentrada. Eu só tenho vorticidade aí. Em todo o resto do domínio eu não tenho vorticidade. O que é o paralelo disso aí? O paralelo disso é quando a gente olha, por exemplo, você pega uma bacia, aquelas que tem algo que você tira uma tampa, né, do fundo da bacia. Se você encheu o tanque de água, você tirou a tampa lá do fundo que tampa lá a saída de água, espera que começa a acontecer, começa a gerar uma vorticidade concentrada, né, ali no centro. Você vê aquela rotação, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui até para vocês. Deve ter alguma rotação, deixa eu ver, linha de vórtice. Não vai aparecer dessa forma não, né, no imagens, mas talvez apareça alguma coisa assim. Não tem. Deixa eu ver aqui, bathtub vortex, é isso aqui, ó, mais ou menos isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. É o bathtub vortex, tá vendo? É o que acontece na banheira, né? Na banheira acontece aqui, você tirou e começa a concentrar a vorticidade muito aqui, mas o resto dos elementos que estão do lado por fora, eles sentem a ação dessa velocidade, eles vão se deslocar, mas eles não rotacionam, não tem rotação do elemento de fluido para nenhum deles. Eles na verdade cisalham, viu? A gente vai ver isso aí mais para frente sobre essa questão de cisalhamento que acontece com eles. No caso de uma rotação de corpo sólido, né? Você tem uma solid body, deixa eu ver se aparece solid body vortex, vai aparecer não, deixa eu ver. Esse tipo de rotação como isso aqui, ó, tá vendo? Ele rotaciona, não é isso aí não, necessariamente, não é uma rigid body vortex. Podia ter um desenhozinho, né, para mostrar o que é, mas não é uma rotação mais... É aquela que eu falei, uma panela grande, uma bacia muito grande, começou a rotacionar. Em certo momento vai estar rotacionando todo mundo, todos os elementos de fluido você vai ver que estão rotacionando juntos. Assim, é meio que é o que a gente chama de rotação de corpo sólido. Tá? Eu vou ver se na próxima aula eu trago mais alguns exemplos para vocês, para falar sobre isso daí. O que é interessante, né, sobre isso também? Esse é um ponto que é interessante também. Nem todas as componentes, né, de um escoamento são sempre... vai ter sempre assim, você pode olhar para o escoamento, nem sempre você está vendo passos são sempre rotacionais ou são sempre irrotacionais, né? Isso aqui é uma componente, por exemplo, que a gente está vendo, ó, onde você tem a vorticidade igual a zero, isso aqui é um campo que a gente chama de campo que é um campo irrotacional. Por quê? Porque a rotação, a vorticidade, isso aqui acontece porque a vorticidade ela é igual a zero, exceto para aquela singularidade, tá? No ponto zero ali, a rotação é igual a zero. Ou você pode ter campos que são como esse aqui, onde você tem uma vorticidade, o campo todo tem uma vorticidade, ou seja, a sua vorticidade é diferente de zero. A vorticidade ele é diferente de zero. Esse campo é chamado de campo rotacional. É
fácil de identificar campo rotacional e campo irrotacional? De certa forma, até que é. Você pode olhar, por exemplo, para por exemplo, um escoamento sobre um aerofólio, que eu gosto de usar muito, porque eu mexo muito com aerofólio. Vou pensar isso aqui, por exemplo. Você tem um aerofólio, aí ficou até bonitinho, né? E você tem um certo escoamento aqui passando ao redor dele, tá? Você tem um escoamento vindo aqui, desce, pô, ficou meio ruim aqui. Escoamento vindo aqui, por exemplo, você tem um escoamento vindo aqui por baixo. E, bom, esse aerofólio ele tem um gradiente de pressão adverso, né, na parte de cima dele, que a gente chama de extradorso, que é muito forte. Isso vai fazer com que o escoamento que está vindo, por exemplo, aqui muito próximo, aqui assim, ó, vai passar por aqui, bem pertinho, ele vai sentir alguma hora um efeito, né, desse gradiente de pressão, vai ser meio que sugado, né, através de uma bolha de separação, ele é sugado aqui para dentro, e aqui se formam vários vórtices, tá? Vórtices são formados aqui na esteira desse aerofólio. Essa região, que a gente está vendo aqui onde o escoamento passa por cima e não sente essa presença do corpo sólido, a gente costuma chamar essa região de rotacional, que o escoamento é irrotacional, está passando com um escoamento irrotacional. Mas nessa região aqui, onde tem uma presença mais forte, né, dessa influência do escoamento ali nessa região, onde você tem essa influência de uma presença, não só da presença de um corpo sólido, né, mas de rotação de elementos mesmo, onde você está vendo que seus elementos de fluido estão sentindo esse efeito da rotação, esse campo aqui é chamado de campo rotacional, é uma região rotacional do escoamento. A gente chama de região rotacional, porque você tem esse efeito da rotação. O que distingue as duas? Necessariamente é isso aqui, ó. Se tiver um campo rotacional, as partículas de fluido, elas rotacionam, elas sentem o efeito de rotação. Se você tiver um campo que é irrotacional, é porque as partículas de fluido não rotacionam. É mais relacionado à partícula mesmo. A partícula sente que ela está rotacionando e a partícula não está rotacionando. Como é que eu olho isso, por exemplo, para esse caso, né? Para esse caso aqui vamos olhar para a rotação de corpo sólido. Eu posso olhar para as minhas partículas aqui, por exemplo. Ó. Vamos supor que eu tivesse uma partícula de fluido aqui, por exemplo, uma quadradinha aqui, ó. Essa partícula, quando ela chega aqui, por exemplo, uns 45 graus entre x1 e x2, ela vai estar assim, ó. O meu elemento rotacionou, tá vendo? Ele estava assim quadrado, ele girou. Chegou aqui em cima, ele vai estar assim, ó. Vai ter girado mais ainda, tá vendo? Ele rotacionou de novo. O meu elemento de fluido sentiu a rotação. Ele passou por essa informação de rotação o tempo todo. Mas esse elemento de fluido aqui não, ó. Esse daqui, ele não sente essa rotação. Ele sente, na verdade, um cisalhamento, uma deformação que ocorre sobre ele. Ele vai ser deformado, mas ele não vai rotacionar. Isso daí é muito interessante. Ele deforma justamente a deformação que surge dele. Por quê? Porque aqui, ó, você pensa o seguinte: a partir do momento que você vai se afastando do centro, você vai aumentando o raio, né? Então o caminho que a partícula tem que percorrer é maior à medida que ele se afasta do raio. Mas olha só, a velocidade, como ele vai se afastando do raio, diminui. Ou seja, ele tem que percorrer um caminho maior com uma velocidade menor. Ou seja, a parte de dentro do elemento de fluido ela vai se deslocando mais rápido do que a de fora. Ou seja, fica mais ou menos dessa forma aqui, ó. Vai se deformar. Aqui, tá vendo? Vai se deformar assim, ó. Se deforma. Fica mais ou menos assim, né? Ele vai se deformar. É um cisalhamento mesmo. Como se você olhasse para ele aqui, ó, vai passar por esse cisalhamento igual a gente viu lá na parte de cisalhamento de fluido, ó. Ele se deforma, a parte de dentro dele está mais rápida que a parte de fora. Ele se deforma, mas não rotaciona. Porque nesse caso é só deformação mesmo. Ele está só se deformando, ele não rotacionou com o fluido. Tá vendo? Ele não tem efeito de rotação. Já aqui não, já que ele só rotacionou, não sofre nenhuma deformação. Ele rotacionou por inteiro e não se deformou em hora nenhuma. Por quê? Porque as partículas do elemento de fluido que estão mais afastadas do centro, elas estão percorrendo um caminho maior, mas estão proporcionalmente com uma velocidade maior também para percorrer esse caminho. O elemento não se deforma, ele simplesmente rotaciona, beleza? Então essa é uma aula que eu estava com vontade de dar já há um tempo, né? Eu espero que fique legal junto com a última aula também, para poder pegar esse efeito da taxa de deformação e da taxa de rotação. São conceitos muito parecidos, eu tentei até pular algumas partes que a gente já viu na última aula, né? Como que a gente chega, por exemplo,
nessas definições dos termos do gradiente de velocidade, a gente sabe como é que eles saem, né? Como é que a gente chega na definição deles a partir disso aqui. É a mesma coisa, a mesma definição. Eu pulei isso daí para a gente chegar logo na parte de discussão de vorticidade, logo, que é mais interessante, beleza? Eu espero que o conteúdo tenha ficado legal, que vocês possam sanar bastante as dúvidas de vocês aí sobre rotação. Próxima aula, acho que eu falo um pouquinho sobre um tópico bem interessante, que é a identificação de vórtices, beleza? Um abraço, até mais.